Todos, eu sou Carolina Carvalho Bolsoni, eu sou enfermeira de formação e fiz toda a minha formação posterior aqui também na UFSC. Então, eu estudei já desde a graduação um pouco da questão da violência por parceiro íntimo e a partir do mestrado, quando eu tive a oportunidade de participar do projeto EPI Floripa Idoso, que é um inquérito que acontece aqui em Florianópolis, eu passei a estudar basicamente a violência contra a pessoa idosa. E posteriormente também na minha tese de doutorado a gente continuou investigando essa temática que é tão importante. Hoje em dia eu estou fazendo pós-doutorado aqui na UFSC também, continuando sempre em busca de novos conhecimentos e aprimoramento, trabalhando as questões de prevenção, tudo que a gente pode fazer relativa à violência contra a pessoa idosa. Então é um prazer estar aqui hoje conversando um pouco com vocês. Eu vou passar rapidamente, né, sobre os temas devido ao tempo, mas é sempre bom falar para a gente levantar aquela luz, deixar aquela luz acesa para a gente pensar sobre essa temática. Então sejam todos bem-vindos também. Então eu acho que a gente começa o nosso diálogo hoje falando um pouco sobre a importância de conhecer a violência contra a pessoa idosa. Então acho que o marco e o motivo da gente estar realizando essa web palestra hoje é em virtude dessa comemoração, digamos assim, que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, que a partir do ano de 2006, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela criou esse marco que é para realmente a população, as entidades públicas, profissionais da saúde e a população como um todo pensar e trazer à tona a violência contra a pessoa idosa, né? Então, a gente sabe que a violência ela acomete todos os ciclos de vida e a partir desse marco, então, a gente começa a ter um olhar diferenciado para a violência contra a pessoa idosa. Então, eu trouxe aqui, basicamente, o que a gente vai trabalhar hoje, né? Os pontos principais que eu vou abordar nessa web palestra. Então, o primeiro deles seria a violência doméstica contra a pessoa idosa, as definições, as tipologias, um panorama geral de prevalência, como que é essa prevalência hoje de violência contra idoso em nível de Brasil e nível de mundo, e as políticas públicas que sustentam, né, que nos dão esse aparato para a gente poder fazer alguma coisa em relação a isso. Também vou falar um pouco do contexto familiar da violência contra a pessoa idosa e os impactos da saúde. Então, como que a família está imbricada nessa questão da violência e como que a gente pode trabalhar para ajudá-los a resolver os conflitos de uma forma não violenta. E, por fim, as redes de atenção à violência da pessoa idosa em situação de violência. Então, como que os profissionais de saúde podem fazer também a sua parte e atuar na prevenção da violência contra o idoso. Então, não tem como falar de violência contra a pessoa idosa sem antes falar um pouco desse processo de envelhecimento populacional. Então, no Brasil, a gente vive um processo muito acelerado de envelhecimento populacional. Nós somos o país que tem esse crescimento mais acelerado comparado aos outros países do mundo. Nós não somos o país que tem mais idosos, mas somos aquele que tem um crescimento mais acelerado. Isso é um ponto bem importante para a gente pensar também futuramente. Então, em aproximadamente 26% dos lares, há pelo menos uma pessoa idosa. E o Brasil conta com uma população de aproximadamente 130 mil pessoas com idade acima de 100 anos. Então, é um número grande também de centenários que trazem consigo outras demandas, além daqueles idosos mais jovens que são considerados a partir de 60 anos de idade. E qual que é o perfil desse idoso brasileiro? Então, eu trouxe um dado do IBGE que traz que a maioria dos idosos do Brasil são mulheres, de cor de pele branca, residentes em áreas urbanas, com uma média de 4,1 anos de estudo, então é considerada ainda uma escolaridade baixa. A maioria recebe algum benefício da Previdência Social, 76%, e em 64,2% das residências onde vivem a pessoa idosa, elas são a referência financeira do domicílio. Então, acho que esse é um dado bem importante que a gente deve estar alerta e sempre atento, já pensando nesse elo da ligação desse idoso ser aquele que prevê o recurso da família e ele está sofrendo uma violência financeira. Hoje a gente vive um boom muito grande da violência financeira contra o idoso, que a gente não tinha, então hoje eles são responsáveis pelo sustento de muitas famílias e isso os coloca em mais uma situação de violência. Então a gente precisa ficar atento para a violência financeira também. As definições de violência contra o idoso, elas são semelhantes às violências contra as pessoas dos outros ciclos de vida, mulher, idoso, mulher, adultos, crianças e adolescentes, mas elas têm algumas peculiaridades. Eu vou trazer um pouco de cada uma aqui para vocês conhecerem melhor.
Então, a violência física, ela utiliza da força física para obrigar o idoso a fazer o que ele não deseja e, desta forma, ferir, provocar dor, dano ou morte. A violência psicológica, ela diz respeito às agressões verbais ou gestuais, com o intuito de amedrontar e coagir, humilhar, impedir a liberdade e proibir esse idoso do convívio social. Também temos a violência sexual, que ela não é uma violência tão prevalente, mas que também existe, que refere-se ao ato sexual homo ou heterossexual, sem o consentimento da pessoa e visa a excitação, a relação sexual ou práticas eróticas por meio de agressão física. E também temos a violência financeira, como eu já comentei um pouco, que ela corresponde à exploração ou ao uso não consentido dos recursos financeiros e patrimoniais dos idosos, comum no meio familiar. Então, todas essas violências, elas têm essa questão da família estar junto, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, e a gente precisa sempre estar atento a isso. E também a negligência, que diz respeito à recusa ou omissão dos cuidados adequados e primordiais por parte dos responsáveis legais, familiares ou institucionais. Então, esse tipo de violência, ela é um dos mais comuns no Brasil e geralmente associa-se a outros tipos de violência, como a física e a psicológica. Então, a negligência também, às vezes, a gente não percebe que ela está acontecendo, a gente sabe que os familiares, conforme a lei, são os responsáveis por cuidar desse idoso, por prestar assistência a ele. Então, a negligência também acontece muito aqui no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, ela não é tão presente, mas no Brasil, ela tem altas taxas de prevalência. Um panorama geral. Então, a Organização Mundial da Saúde, a partir do relatório dela do ano de 2002, ela estimou a prevalência de violência contra o idoso de 4 a 6%. No Brasil, a gente encontra prevalências diferentes, mas ela gira em torno de 8,1%, 9%. Então, é um número preocupante porque ela é acima do esperado da Organização Mundial da Saúde. Eu trouxe aqui para vocês também, a partir da revisão de literatura que a gente fez sobre a violência contra o idoso, como que ela se distribui nos diversos estados do Brasil. Então, por exemplo, em Brasília, encontrou uma prevalência de 60%, em Niterói, 43% da psicológica e 9,6% da física. Em Uberaba, 20% da violência psicológica e 5,9% da física. Em Florianópolis, esse estudo que foi decorrente da minha na minha dissertação de mestrado, eu encontrei uma prevalência geral de violência de 12,4%. Então, a gente pode ver que todos esses dados mostram que, dependente de onde que a pesquisa foi realizada, ela apresentou altas prevalências, né? E com destaque para a violência psicológica, que é a mais prevalente entre todas elas e que muitas vezes ela é invisível e a gente não consegue detectar ela com tanta clareza. Claro que também esses números eles variam de acordo com o estudo, né, metodologia, mas que a gente fica atento porque realmente são números muito altos. Então, a violência psicológica, ela tem sido a forma de agressão mais frequente contra as pessoas idosas, tanto no Brasil quanto em diversos lugares do mundo. E esse fato está relacionado ao ciclo da violência. Então, uma vez antes de ocorrer a agressão física, a gente sempre diz que ocorre a violência psicológica junto, né? Através das ameaças, né? Do abuso psicológico, da coerção. Então, a violência psicológica, ela realmente ela precede os outros tipos de violência. Então, um estudo que comparou a ocorrência da violência psicológica por sexo, ela verificou que as mulheres foram mais vitimizadas que os homens. Mas é importante destacar nessa pesquisa que, mesmo que as mulheres tenham sofrido mais violência, os homens também apresentaram um número elevado de violência. Então, é uma característica que a gente vê que nos idosos não tem tanta diferença assim dessas prevalências de violência. Então, a gente deve estar atento realmente tanto para as mulheres quanto para os homens idosos. Já a violência física, ela ocorre cerca de 4 vezes mais nas mulheres. Então, a psicológica, ela ocorre de maneira semelhante entre homens e mulheres, porém a física, ela continua sendo mais cometida contra as mulheres. Aí vem toda uma questão de gênero que a gente acompanha na violência contra a mulher adulta, que muitas vezes se perpetua quando ela chega a ser idosa. E quais são os indícios dessa violência psicológica? Humilhação, insultos, repressão, ameaça,
impedir que esse idoso conviva com outras pessoas, que ele tenha uma rede social mais ampla. Então, a gente evidenciou que as doenças crônicas, o sentimento de solidão, a falta de apoio social no cotidiano, eles são fatores associados às agressões psicológicas. Porém, esse tipo de violência, ele ainda é pouco percebido e reconhecido, sendo um tabu entre o próprio idoso e um fenômeno com pouca visibilidade. Então, o que acontece? Como o idoso, geralmente, ele sofre violência por alguém da família, e esse familiar é alguém muito próximo, geralmente os filhos, os netos, ele não acredita que ele esteja sofrendo um tipo de violência. Então, ele acaba não admitindo e não entendendo aquilo como violência. Então, ela acaba sendo passada despercebida e a gente não pode, enquanto profissionais de saúde, estar ajudando essa família e esse idoso a sair dessa situação de violência. Então, além das estimativas, é necessário conhecer alguns fatores de risco para o abuso com idosos, com o intuito de identificar quais são as principais condições que essa população pode estar submetida quando vivenciam essas situações. Então, eu trouxe aqui para vocês, nesses quadros, o que favorece a esse idoso estar em situação de violência. Eu digo o idoso e o familiar, que geralmente é aquele que mais comete violência. Então, a qualidade no relacionamento dos idosos com seus filhos no passado. Então, como que foi a dinâmica familiar entre esses pais, entre esses filhos, antes desse idoso chegar a essa idade, né? Então, isso é muito importante já ter essa relação familiar sem a presença de violência desde quando ele ainda não se tornou idoso. A presença do estresse no cuidador, então, como que esse cuidador chegou a ter essa função? Foi ele que escolheu? Foi uma condição imposta para ele? Então, o idoso em si já traz muitas demandas, né? Então, esse cuidador não está à vontade para cumprir esse papel, pode agravar ainda mais a situação de violência. A presença de psicopatologia entre os agressores, então aqueles agressores que já têm uma predisposição para ser violentos, e a deficiência mental ou física do idoso. Então, aquele idoso que já é mais dependente para desenvolver essas atividades, que tem algum tipo de demência, isso tudo vai fazer o quê? Que esse cuidador venha a ter mais estresse e com maior chance de cometer algum tipo de violência contra esse idoso. A relação de dependência entre a vítima e o abusador, então aí que a gente inclui a dependência financeira, a dependência emocional, então são todas relações que devem ser pensadas para que a gente possa detectar na família como que está sendo essa relação do idoso com o familiar. O isolamento social do cuidador, mas principalmente do idoso, o abuso de álcool e outras drogas, a gente que estuda a violência em todos os ciclos de vida, a gente vê que a presença de álcool e drogas, principalmente dos agressores, ela sempre vem como um fator de risco. Então, isso é uma coisa mais que a gente tem que observar quando a gente está em contato com esse idoso, em contato com a família, que a gente está tendo a oportunidade de estar fazendo as visitas domiciliares, como que é a dinâmica. Então, isso tudo são pontos que devem ser observados. E a violência intergeracional, que a gente também sempre discute em todos os tipos de violência. Então, aqueles adultos que foram abusados durante a infância, eles podem tornar-se abusadores por seus pais idosos doentes, né? Então, se aquele filho apanhou do seu pai, se apanhou do seu avô, por que ele vai ter um comportamento diferente quando for a vez dele prestar o cuidado? Então, a gente tem que ter esse olhar desde como que foi constituída essa família, como que ela se comunica, como que ela resolve seus conflitos e investigar como que sempre que foi a relação. Se foi uma relação violenta, provavelmente essa família, esse cuidador e esse idoso vão estar em situação de violência. E quais são as políticas que a gente tem de proteção a enfrentamento da violência? Então, as políticas públicas, elas de prevenção e de atenção ao idoso em situação de violência, elas começaram internacionalmente e aos poucos foram sendo absorvidas aqui no Brasil. Então, o primeiro passo primeiro marco no Brasil, a gente cita que é a Política Nacional do Idoso, né, que após reivindicações da sociedade, de grupos sociais, viu-se a necessidade de uma política específica para o idoso. Mais tarde, em 2003, a gente teve a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, onde aí sim são abordados realmente
pontos específicos e pautas a serem pensadas na relação da violência. Então, são previstos serviços especiais de prevenção e atendimento aos idosos vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Prevêem-se também serviços da identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Então, o Estatuto do Idoso, a gente vê que ele é mais completo nessa questão de ter um olhar mais de prevenção e de atenção a esse idoso em situação de violência. E, posteriormente, em 2006, foi criada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, com a finalidade primordial de recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim. Então, a gente diz que essa política específica de saúde, ela visa realmente isso, prover meios para que esse idoso tenha uma melhor qualidade de vida, que ele seja mais fisicamente ativo, para que ele tenha uma longevidade mais saudável e melhor, e dessa forma também longe de situações de violência. O contexto familiar da violência contra a pessoa idosa e o impacto dela na saúde. Então, eu trouxe dois conceitos que às vezes eles se confundem um pouco, eles se sobrepõem. Eu trouxe essa divisão para a gente entender melhor como o que é essa violência doméstica e o que é essa violência familiar. Então, vamos para a primeira. A violência familiar, ela ocorre quando há laços de parentesco entre a vítima e o agressor. Então, aí que entram geralmente os filhos, os netos, e acontece, portanto, ligada àquele laço familiar dentro ou fora do domicílio da vítima, né? Então, não necessariamente aquele idoso deve estar dentro da sua própria casa para sofrer algum tipo de violência, né? Ele pode estar em outro lugar e sofrendo a violência familiar quando ela é cometida por essa pessoa com quem ele tem esse laço familiar. Já a violência doméstica, ela implica em proximidade com a vítima, não exatamente ligadas a laços de parentesco, podendo assim ser exercida por pessoas que compartilham o espaço doméstico. Aí a gente cita principalmente empregados, agregados, visitantes e principalmente os cuidadores. Hoje a gente vê que depois dos filhos e netos, geralmente os principais agressores dos idosos são os cuidadores profissionais, né? Aqueles que têm estão mais tempo com o idoso, que a família se comprometeu de alguma forma com que aquela pessoa prestasse cuidado naquele momento que ela não está podendo de alguma forma prestar. Então, além de a gente estar sempre olhando para a família, a gente tem que olhar para esse cuidador profissional, esse cuidador formal que também cuida desse idoso, porque muitas vezes ele é o que comete violência. Então, a violência doméstica ela pode ser decorrente de comportamento aprendido e transmitido de geração em geração, como a gente falou na questão da intergeracionalidade, e sempre de uma dinâmica de poder e de controle. Então, o comportamento dos avós, bem como dos pais, tem efeitos significativos sobre as crianças e pode perpetuar o ciclo da violência. Então, isso vale, esse olhar atento para a gente entender a dinâmica da família, vale desde quando a gente está cuidando, olhando através da saúde da família para as crianças, para as mulheres, para os parceiros íntimos. Então, a gente precisa ver como que eles conseguem resolver os seus conflitos. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente sempre através dos nossos agentes comunitários da saúde, que estão mais em contato com essa família, para a gente poder, a partir do entendimento do funcionamento dessas famílias, saber como que a gente pode fazer as melhores intervenções. Eu trouxe aqui nesse quadro, nesse círculo, na verdade, alguns aspectos que favorecem ainda mais para o desequilíbrio familiar. Aí, mais uma vez, eu trago a saúde da família, as equipes de saúde, o NASF, para a gente olhar o que pode estar ligado para que esse desequilíbrio familiar esteja acontecendo e, a partir daí, alguma situação de violência. Então, a mudança da conjuntura atual da família brasileira, então, as famílias monoparentais, famílias homossexuais, famílias heterossexuais, a gente tem que aceitar, entender que as famílias têm uma outra conjuntura, famílias de crianças que vivem só com avós, só com tias, com os pais, então é diferente, a gente precisa entender que essa diferença ocorre e estar atento a elas. O menor número de filhos, então,
esse menor número de filhos quer dizer que tem menor número de pessoas para cuidar desse idoso. Então, antigamente, a gente tinha famílias compostas por 10, 12 filhos. Hoje em dia já é menos, 3, 4, quando daqui a alguns anos vai ser um filho ou nenhum. Então, quem que vai cuidar desse idoso? Quem que vai cuidar de nós, né? Então, algumas famílias ainda têm a oportunidade de fazer revezamento de cuidados daqueles idosos, ou de conseguir se juntar financeiramente e pagar um cuidador, ou colocar esse idoso em alguma casa de lar. Mas daqui a alguns anos a gente já tem que pensar que já não vai ter mais essa conjuntura, as famílias vão ser muito pequenas e quem que vai cuidar desses idosos? Homens e mulheres inseridos no mercado de trabalho, então quem estaria em casa para cuidar da pessoa idosa e das crianças? Então, antigamente acontecia isso também, os homens iam para o mercado de trabalho e as mulheres ficavam em casa, cuidavam dos filhos, dos seus pais, dos seus tios. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos homens e mulheres no mercado de trabalho. E quem que vai ficar com esse idoso, mais uma vez? E com a criança que eu também trouxe, que às vezes em alguns pontos eles se assemelham nesse sentido, né? A migração dos jovens para outras regiões em busca de oportunidade de trabalho. Então, mesmo que as famílias tenham filhos, esses filhos vão para outros estados, para outras cidades, para outros países, e os pais idosos acabam ficando sem esse apoio físico dos filhos. Divórcios que também fazem com que os idosos se separem e fiquem ainda mais vulneráveis, a diminuição do poder aquisitivo, então a renda desses idosos para eles conseguirem se manter financeiramente também, os lares fisicamente menores. Mais uma vez aqui a gente também viu o alcoolismo e o uso de drogas. Então, esse ciclo que eu desenhei, do desequilíbrio familiar, ele é importante para a gente ter em mente sempre quando a gente for olhar para uma situação de violência, para a gente procurar entender o que está acontecendo e, posteriormente, fazer um planejamento de atuação nesse sistema familiar. Então, eu deixei aqui um importante para a gente pensar também. Então, a gente reforça a importância do olhar atento por parte dos profissionais de saúde para a identificação da violência, incluindo toda a equipe de saúde da família, que recebam os seus idosos nas suas unidades. E que também os visitam em suas casas. Devem estar cientes de que estes usuários são um grupo vulnerável e em risco de sofrer maus tratos, né? Então, para a gente sempre ter isso em mente. Além da gente conhecer um pouco das características dos idosos, da relação familiar, é extremamente necessário que a gente conheça também o perfil dos autores da agressão para que a atuação seja mais efetiva e mais eficaz quando a gente for trabalhar nos casos de violência. Então, como eu já comentei aqui diversas vezes, os parentes próximos são os maiores perpetradores da violência. Aí inclui os filhos, os netos, os genros, noras, os cuidadores e os parceiros íntimos, que também tem uma outra classificação, né? Tem uma colega nossa também que ela estuda só a violência por parceiros íntimos entre idosos, e o estudo dela tem demonstrado algumas situações bem interessantes nesse sentido. Então, uso de álcool, problemas de saúde mental, uso de substâncias psicoativas, morar com a vítima. É claro que a partir do momento que tu mora com aquele idoso, tu vai estar em mais situações que vão te colocar com maior chance de estar cometendo algum tipo de violência. Estar desempregado, então a questão financeira também é muito importante, né? Porque o idoso vai trazer demandas não só de cuidados, mas também demandas financeiras, porque muitas vezes eles são cometidos por outras morbidades que vai precisar de tratamento medicamentoso, exames. Então, tudo isso é botado em questão, que às vezes aquele idoso, com a renda que ele tinha, ele não consegue suprir essa necessidade. E a baixa escolaridade também é citada como um fator e uma característica desse autor da agressão. E quais são os impactos na saúde? Quais são as consequências desse idoso que sofre violência? Então, a depressão, ela sempre está envolvida na situação de violência. Então, na minha tese de doutorado, que eu fiz essa análise da depressão também com a violência, ela se apresentou enquanto uma variável muito importante para a gente estar prestando atenção. A gente muitas vezes não sabe quem que veio primeiro, né? A depressão ou a violência. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que são duas variáveis com uma relação muito próxima e que a gente deve estar atento. O déficit cognitivo, as demências, né?
aqueles idosos com incapacidade funcional. Então, quanto mais independente esse idoso for, com certeza menor a chance dele sofrer violência, que ele vai conseguir estar em outros meios que não só dentro da casa dele, vai conseguir falar melhor sobre situações que ele está vivenciando. E o suicídio entre idosos, que eu vou falar um pouquinho agora sobre isso, que também é uma outra coisa, né? Além da violência, é uma violência auto-infligida, o suicídio, que ainda também é um tabu na sociedade, a gente fala muito pouco sobre isso, né? Mas que nos idosos é uma característica muito importante. Hoje, alguns estudos demonstram que que os idosos são aqueles que têm mais sucesso, digamos assim, no suicídio. Eles não são os que mais tentam, mas são os que mais chegam realmente a via de fato de vir a óbito em decorrência do suicídio. Então, às vezes, ele vem a óbito e nem se suspeita que foi suicídio, né? Então, a gente precisa estar atento que toda essa depressão, a violência vai colocar esse idoso muitas vezes numa situação de ideação suicida e de realmente chegar ao suicídio. Então, quais são esses fatores relacionados ao suicídio? Aí aparece mais uma vez o isolamento social, ser negligenciado em situação social ou de saúde, ser acometido por doenças grávidas, possuir deficiências ou transtornos mentais, ter sintomas depressivos. A gente vê aí mais uma vez os sintomas depressivos, tanto ligado diretamente com a violência como no suicídio, e os conflitos familiares e conjugais. Então, muitos deles hoje, penso que eles não têm mais serventia social, só dão trabalho para a família, muitos falam. Então, eles veem que não tem mais importância a vida dele, né? Que não é isso que a gente quer. O idoso, sim, pode ser socialmente ativo, ele pode voltar ao mercado de trabalho se ele sentir necessidade, mas que a gente precisa realmente de engajamento e políticas públicas para viabilizar isso. Aí, diante disso tudo, a gente trouxe a importância do vínculo, porque, querendo ou não, é a família que está ali naquele momento que vai prestar os cuidados diretos para o idoso, né? Então, a família é uma das formas de apoio social mais próxima. Então, sendo os familiares, muitas vezes, os principais cuidadores dos idosos. E hoje ainda tem muita feminização do cuidado, né? São muitas vezes as mulheres que têm que largar os seus empregos, sair da sua casa, né? Ter que se afastar um pouco da família para cuidar dos idosos. E uma forma eficaz de prevenção da violência seria o fortalecimento desse vínculo entre pais, os filhos e demais familiares. E que esse fortalecimento deve ser pensado antes do idoso chegar a ser de fato idoso, de ter alguma situação de saúde mais agravante. Então, a gente deve sempre pensar que esse vínculo deve ser fortalecido. Mas que também essas redes de apoio podem ser informais. Então, nos círculos sociais, comunitários e familiares mais próximos, né? Outros familiares que não diretamente aqueles que convivem com aquele idoso, ou também aqueles formais, constituídos pelas políticas públicas para o idoso, envolvendo aí os serviços de saúde, instituições jurídicas, a previdência social, estabelecendo então essas ações interdisciplinares e intersetoriais. Então, a gente vê que a gente precisa realmente muito mais do que está dentro de casa. A gente precisa que a sociedade, de forma, se mobilize, comece a prestar atenção no idoso e das necessidades e demandas que ele vai trazer, e que eles vão continuar a ter a expectativa de vida cada vez maior, cada vez nós vamos ter mais idosos, e nós somos uma sociedade que ainda não está preparada para conviver com tantos idosos. Agora eu trouxe um pouco também das redes de atenção à pessoa idosa em situação de violência. Então, detectar a ocorrência da violência não é, na maioria das vezes, uma tarefa fácil. Então, esse é um fenômeno que costuma ser velado e oculto pelos seus protagonistas. Então, a gente traz que, tanto para o idoso quanto para o agressor, a violência ela é velada, invisibilizada. Ninguém gosta muito de mexer na violência, independente de ser com o idoso ou não. As pessoas ainda não sabem lidar com essa situação, mas que a gente tem que trazer para a discussão. Não é fácil, não tem uma receita pronta, mas a gente tem que trazer para a discussão para que a gente possa tentar ajudar as pessoas nessa situação. Porém, então, identificar a violência é uma necessidade e responsabilidade também nossa enquanto profissionais de saúde, que devem estar conscientes de que enfrentarão desafios e que precisarão superar, às vezes, as suas próprias dificuldades para assegurar, então, aí, a atenção integral ao idoso. Eu trouxe aqui uma foto da ficha de notificação. Então, todos os casos em que houver suspeita ou confirmação da violência, eles devem ser notificados pelos profissionais de saúde. Então, isso é uma obrigação nossa enquanto profissional de saúde, fazer essa notificação para que daí para frente a gente possa realmente fazer alguma intervenção.
Então, os manejos, como que deve ser? Então, esses casos de violência suspeitos ou confirmados, eles devem ser discutidos com toda a equipe e documentados, claro, mantendo toda a questão do sigilo e ética, né, que essas situações, mas o objetivo é organizar a vigilância e o acompanhamento desse caso, intercalando o atendimento entre os profissionais. Então, é importante que a equipe toda discuta o caso e para achar a melhor forma de estar auxiliando esse idoso e esse familiar ou esse agressor que estão nessa situação de violência. Aqui seria, nessa imagem, o fluxo da notificação, né? Então, o centro de saúde não é sempre que vai chegar a notificação através do centro de saúde, pode ser via hospitais, enfim, outras fontes. Aí vai para o Centro de Informação Epidemiológica, os conselhos, os CREAS, que daí, a partir da notificação que são desencadeados os sistemas para fazer o atendimento. Mas o que eu quis trazer de principal é a necessidade da referência e da contrarreferência. Então, querendo ou não, por mais que a notificação não tenha ocorrido naquela unidade de saúde, aquela unidade deve saber que ocorreu aquela violência, porque é ela que vai acompanhar aquele idoso por mais tempo, aquela família. Então, aí a necessidade dos outros níveis de saúde fazer essa contrarreferência para a unidade de saúde, para que eles também saibam desses casos e também possam trabalhar junto com as famílias. Quando a gente fala assim, em dificuldades na identificação de violência, eu trouxe aqui nesse quadro as dificuldades relativas à pessoa idosa. Por que aquela pessoa idosa não sabe que está sofrendo violência? Por que ela não identifica? Para a gente começar a pensar por que a gente não está vendo a violência e aí, a partir daí, ajudar aquele idoso a falar sobre o que está acontecendo. Então, um deles é o medo de sofrer possíveis represálias, tais como aumento das agressões, ser institucionalizado. Hoje em dia ainda tem uma crença um tabu muito grande com essa questão da institucionalização. A gente sabe que algumas não são realmente boas, não tem lugar para todo mundo, né? Então, esse idoso ele não quer ser abandonado pela família, então, às vezes, ele não é que ele prefere, mas ele se mantém nessa situação para não sofrer outros tipos de violência. O sentimento de culpa. Então, esse idoso pensar que ele é culpado pelas agressões, por estar trazendo muita demanda, muito gasto, dando muito trabalho, e tem muito essa fala assim, dou muito trabalho para minha família. A vergonha, né? Então, por não ter conseguido controlar a situação de violência, ou porque os vizinhos, amigos, outros parentes vão saber, então ele prefere deixar aquilo sob sigilo. Sofrer chantagem emocional por parte do agressor para que essa violência permaneça oculta. Ter receio que não terá credibilidade por ter mais idade e pensar que ele não está mais sabendo contar o caso de verdade, as pessoas suspeitar do que ele está falando. Aí confunde também com essa questão da demência, do déficit cognitivo, né, de não saber detalhar espacialmente e em relação ao tempo como que ocorreu essa violência. O isolamento social aqui aparecendo mais uma vez, então aquele idoso que não tem uma rede, não tem outros amigos, não participa de outros grupos, ser dependente do cuidado e acreditar que precisa de aceitar tal situação. Então ele muitas vezes pensa, eu estou dando tanto trabalho para minha família, eu dependo dele, então não tem como, não tem remédio, eu tenho que aceitar essa situação. E a crença negativa sobre ser idoso, então é acreditar que sofrer maus tratos é parte do processo de envelhecimento. Então, com essa cultura que a gente tem, que hoje que a gente traz mais à tona essa questão da violência, então, né? E a naturalização da violência, então, se eu já bati nos meus filhos, hoje sou eu que estou sofrendo não só violência física, mas outros tipos de violência, né? Então, que ele não tem mais essa função social, então, ele tem mesmo que aceitar a situação de violência. Então, esses pontos que a gente trouxe nesse quadro é mais para a gente pensar em por que esse idoso não fala sobre a violência. E nós, enquanto profissionais de saúde, né, nós precisamos, em primeiro passo, ter essa escuta qualificada. Então, como não é uma forma clara para diagnosticar a pessoa idosa em situação de violência, é importante que o profissional de saúde atenda às demandas e às necessidades e ao contexto familiar, além de realizar essa escuta qualificada, né, fazer a intermediação no centro de saúde e no domicílio, e observar a estrutura física de como também desse domicílio para poder oferecer o melhor cuidado e garantir também o vínculo com esse idoso, né? A escuta qualificada e o vínculo seriam, sim, o primeiro passo para estabelecer uma possível relação com esse idoso e ajudá-lo nessa situação de violência. Então, atenção à pessoa
a situação, como que a gente deve agir. Então, utilizar uma linguagem adequada em nível sociocultural da pessoa idosa atendida, a fim de tornar a comunicação mais eficiente, possibilitando ao idoso que ele compreenda adequadamente a principal mensagem que está sendo passada, né? Então, utilizar uma linguagem fácil, acessível, né? Com termos que ele vai realmente entender o que a gente está querendo falar para ele. Realizar o atendimento em ambiente seguro, no qual haja privacidade e que ele se sinta seguro também de estar nos dando essas informações e os relatos. E estabelecer sempre uma relação empática, né? Então, a gente sempre se colocar no lugar dele, pensar que quão difícil está sendo para ele falar sobre aquilo. Favorecendo que o idoso ele se sinta compreendido e confiante em expor o que realmente está preocupando ele. E considerar essa vulnerabilidade que ele está sofrendo naquele momento, né? Então, cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, dar o primeiro passo para que esse idoso se sinta à vontade em estar falando sobre o que ele está vivenciando, né? E, principalmente, não emitir juízo de valor ou julgamento sobre as crenças deles ou a percepção. E principalmente também em relação ao agressor, né? Não tentar julgar aquele agressor, que muitas vezes, como eu já falei, é o filho, é o neto, é alguém muito próximo a ele. Então, a gente deve manter uma postura de aproximação com a pessoa idosa, observar aspectos da comunicação não verbal daquele idoso, então a sua expressão facial, o seu tom de voz, o contato visual, demonstrar atenção e receptividade às informações trazidas pelo idoso, utilizar um tom de voz sereno, né, sem demonstrar surpresa, assim, se surpreendendo com o relato dele, repetir as ideias expressadas por esse idoso com as mesmas palavras que ele utilizou, para compreender melhor a informação relatada, então para ver se é isso mesmo que ele está falando, se o que ele está falando é o que você está entendendo e vice-versa. Evitar fazer perguntas que possam denotar um tom acusatório, né? Então, como eu já falei, não acusar, por que o senhor aceita isso? Isso acontece muito na violência contra a mulher. Por que você não sai de casa? Por que você atura isso, né? Então, a gente sempre tomar cuidado com isso. E não emitir, mais uma vez, juízo de valor sobre as pessoas e demonstrar sensibilidade diante das necessidades desse idoso e da família dele. Enquanto ferramentas de atuação, a gente sabe que nós temos inúmeras hoje, né, na atenção básica, né, o matriciamento, o projeto terapêutico singular, também tem através das visitas domiciliares. E aqui eu trouxe um exemplo da entrevista familiar, que depois vai ficar nesse slide e vocês podem olhar com mais calma cada um desses passos, né? Então, são 5 passos, basicamente, ali, de como que a gente deve iniciar essa conversa com esse idoso e com a sua família para entender essa relação entre eles e, a partir daí, estabelecer, digamos assim, estratégias de atuação. Então, depois vocês podem ver com mais calma esse estabelecimento através dessa entrevista. E o trabalho em rede, né, que mais uma vez na prática do serviço de saúde ele é essencial, que a rede de atendimento à pessoa idosa se integre principalmente com serviços sociais de vários níveis de complexidade, e assim otimizando os centros de convivência para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa e principalmente conservar a sua capacidade funcional. Então, já estamos finalizando aqui. Então, como potencialidade para o cuidado com o idoso, nós podemos destacar a interface entre as diversas áreas da social e da saúde, com a formação e capacitação dos cuidadores de idosos. Então, aí mais uma vez a gente traz a necessidade da gente dar esse olhar para o cuidador desse idoso. Eles têm muita sede de aprender, de saber lidar. A gente sempre precisa informar para esse cuidador qual que é a doença, né? Se aquele idoso tem alguma doença instalada já nele, qual que é o prognóstico, o que vai acontecer. Então, a gente precisa deixar esse familiar preparado para entender o que vai acontecer com esse idoso nos próximos meses, nos próximos anos, né? Senão ele fica muitas vezes ansioso e nessa angústia ele não sabe como agir. Então, a gente precisa ter um olhar muito importante para o cuidador do idoso. Então, é necessário oferecer apoio, inserindo na rede do SUS e auxiliando em centrais de informações e gerenciamento e propondo-lhes alternativas de cuidados, pois esses cuidadores eles poderiam melhorar a condição desse idoso. Então, eles têm muito potencial de estar ajudando esse idoso a não ficar só sempre naquela posição prostrada, que não sabe mais fazer essas atividades de vida diária. Então, ele pode potencializar que esse idoso seja mais ativo, seja mais independente e
constituindo assim um grande parceiro nossos para o sistema de saúde. Então, pensar em estratégias para informar sobre violências de idosos, cuidadores, família é fundamental para a garantia do direito do idoso e uma importante intervenção nossa enquanto profissionais de saúde. Então, era isso que eu tinha hoje para conversar com a gente. Desculpe se eu falei muito rápido, mas aqui a gente fica na ansiedade de querer falar de tudo, mas espero que tenha acendido realmente essa luz, assim, para a gente começar a pensar e discutir a relação da violência contra o idoso. Eu deixei aqui alguns links do nosso, que a gente oferece, nosso grupo de pesquisa em parceria aqui com o Departamento de Saúde Pública, ao Ministério da Saúde, ao UNASUS. Hoje nós estamos com esses 3 cursos específicos de violência aberto, que são mais para violência por parceiro íntimo, mas que são cursos bem interessantes, e um curso de capacitação de atenção integral à saúde das mulheres. Nós estamos trabalhando nesse curso de violência contra idoso, então, em breve, provavelmente nos próximos meses, ele vai estar disponível também. Então, se vocês tiverem interesse, vocês fiquem aí à vontade para se inscrever nesses cursos. Mais uma vez, muito obrigada. Então, Biguaçu aqui pergunta: mesmo o idoso solicitando à equipe multiprofissional primária o sigilo, talvez por medo, insegurança ou receio, é obrigatório, né, assim como no abuso sexual infantil, o profissional notificar, correto? Correto. Biguaçu, boa tarde. A notificação ela é compulsória, então ela deve ocorrer independente da nossa vontade ou da vontade daquele idoso. Então, a partir do momento, enquanto nós, profissionais de saúde, detectar essa suspeita, isso está bem claro, tanto suspeita como a confirmação desse caso, a gente deve fazer a notificação. Então, vou aproveitar para falar até que não é um caso, né? Eu faço uma especialização também em envelhecimento e saúde da pessoa idosa, e nesse último sábado eu tive um encontro presencial com a turma e uma das minhas colegas sabem, né, que eu trabalho com esse tema, e ela me falou: quase te mandei uma mensagem essa semana. A gente estava ela trabalha na verdade num asilo, ela é fisioterapeuta de asilo dela. Chegou uma idosa para a gente que a gente começou a suspeitar que ela estava em situação de violência. Então, a gente começou a fazer algumas perguntas, assim, não tão direcionadas, mas quando o familiar observou que a gente estava, né, investigando, perguntando, além, ela foi retirada desse ambiente onde ela estava, né? Então, isso é muito comum na violência contra o idoso, que eu expliquei aqui, mas esse é um fato concreto, né, que aconteceu. Quando aquele agressor ele percebe que aquele idoso vai falar alguma coisa, tem a possibilidade de colocá-lo em alguma situação que possa trazer algum prejuízo para ele, ele tende a afastar mais uma vez esse idoso do convívio familiar, né? Então, a nossa abordagem com as famílias, né, e com os idosos, com os agressores, sempre deve ser a mais sutil possível, né, para a gente evitar que esse idoso, ao invés de chegar, né, se aproximar da gente, ele venha a ser levado para outro lugar, para outro estado, para outra cidade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar podendo falar sobre esse assunto, dizer que a gente tem o nosso site, que é Violência e Saúde, ele está sendo, na verdade, remodelado, repaginado. Então, lá vocês vão encontrar vários conteúdos relacionados à violência contra idoso, violência por parceiro íntimo. Hoje a gente também está estudando a violência contra adolescentes. Então, é um grupo que a gente é bem direcionado realmente a estudar a violência e trazer à tona. Então, em breve esse site ele vai estar no ar, é violenciasaude.ufsc.br, e tem diversos materiais, tem PowerPoint de aulas, né? Caso vocês queiram aí divulgar, repassar para os colegas de vocês. Então era isso, muito obrigada mais uma vez.